Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Antes, porém, rápidos comunicados que precisam ser lembrados. Bom, pessoal, a gente já está chegando no final do ano e a gente sempre conversa com vocês que duas datas que para nós são marcantes são Páscoa e Natal. Nós somos cristãos, então, ao contrário do Antigo Testamento, em que Israel tinha N datas, N coisas, N festas, nós não temos isso. Cristo estabeleceu uma adoração em espírito e em verdade, significa que não tem lugar nenhum que seja santíssimo para adoração. Mas há sim duas festas que nós precisamos nos lembrar. Só existe perdão de pecados porque houve encarnação do Verbo. Cristo veio ao mundo. Por isso a gente para lembrar dessa data, Natal. E só existe perdão de pecados porque Cristo morreu e ressuscitou, Páscoa. Então na nossa comunidade a gente sempre para nessas datas. E eu costumo falar com vocês que vocês podem viajar toda vez, em todo ano, em toda época, menos nessas duas datas, porque é a época em que a gente está junto como povo de Deus, como um sinal da aliança dizendo, Senhor, nós relembramos os feitos do Senhor. Então a gente já começou os ensaios para o nosso ato de Natal no final de ano. Então a gente vai contar primeiro com você, que é pai de criança. A gente vai começar os nossos ensaios. Então pode procurar a Aline e pode procurar a Manu, que eu não estou vendo a Manu aí. A Manu Barreto, a mãe do Henrique, a Manu não está aí agora, né? Mas pode procurar a Aline ou procurar a Manu, porque as nossas crianças vão participar. E também vão começar os ensaios para você que é adulto e quer participar, porque a gente vai ter essa participação vocal de vocês no coral. E vai começar, e a gente vai fazer esses ensaios às segundas-feiras após a reunião de oração, tá? Então a gente vai começar esses ensaios. E aí é para procurar quem? Para procurar a Aline também, tá? Às segundas-feiras a gente vai começar logo depois da oração. Então você está convocado. Segundo, a gente começou o mês de outubro e nós somos uma igreja reformada. Nós somos uma igreja protestante e somos uma igreja reformada. Eu estou começando agora uma série de alguns episódios em que eu vou trabalhar alguns temas da reforma protestante. E a gente vai encerrar o mês que vem, embora a reforma seja no dia 31 de outubro, que foi quando Martinho Lutero colocou as 95 teses lá na abadia de Wittenberg. E aí a gente considera como sendo startado o movimento reformado. Eu estou resgatando ao longo dos anos isso com vocês. Lembre-se que um povo sem história é um povo sem memória. Um povo que não tem memória não tem o que agradecer. A gente não pode esquecer disso. Então a gente está promovendo um seminário, um fórum, que a gente está chamando de o Evangelho que reformou o mundo. Vai acontecer no último sábado de novembro, aqui na nossa comunidade. É uma iniciativa do nosso sínodo. O nosso sínodo são igrejas que vão de Linhares até Guarapari. Então, um dos preletores é o presidente do nosso sínodo, que é o reverendo Jailton, que é pastor da Primeira de Vitória. Ele vai ser um dos preletores. Junto com o nosso presbitério e o presbitério sudeste, que é o presbitério aqui de Cariacica. Então, a gente vai ter um sábado em que a gente quer conversar um pouco com vocês sobre o que é essa história de salvação biblicamente falando. Então, a gente vai ter alguns preletores, nós vamos soltando isso gradativamente, mas eu queria que você reservasse essa data na sua agenda. Eu queria conhecer um pouco mais do que a reforma protestante é esse dia. A gente vai ter um painel que vai ser só sobre a história da reforma. Aí a gente vai ter um outro painel que vai ser só sobre como é essa história de salvação. Depois a gente vai ter um outro painel, quais são os efeitos disso na vida da gente? Porque no nosso tempo a gente acostumou assim, é só aceitar Jesus, né?
Tá, e o que a Bíblia fala disso? Como é que funciona? Quais são os efeitos disso na nossa vida? E como nós somos uma igreja reformada, a gente não abre mão da nossa confessionalidade. A gente não muda de acordo com o tempo. Agora a gente crê nisso, agora a gente crê naquilo. A gente não tem isso. Cada dia mais a gente quer firmar os nossos pés, não em tradicionalismo, porque tradicionalismo é uma fé cega e morta. Mas tradição é uma fé viva. E Deus está construindo uma história. Então, anota essa data a partir das 16h. Depois você vai poder fazer a sua inscrição, que a gente vai fornecer um café. Não paga nada. A gente quer que o povo de Deus venha aprender a Bíblia. É só isso. Para a gente é sobre como o povo de Deus maneja bem a palavra dele. É só isso. Você abrir a Bíblia. Vocês precisavam ver a cara de vocês nas 2 últimas semanas comigo pregando Apocalipse. Parecia que vocês estavam lendo um troço de outro mundo. Gente, um livro fácil desse, tranquilíssimo de ler, mas o povo que não tem a Bíblia na mão, fica enrolado. E aí, foi muito legal, cara, pregar. Eu pregava e falando da simplicidade do livro, vocês ficavam assim, igual coruja. Aí eu falei, não é possível, gente. É porque quando o povo não maneja bem a palavra de Deus, ele fica enrolado. E eu vou conversar com vocês isso agora. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos só até o 17. Eu estou chamando essa série de Proteste. E por que proteste? Porque a gente só está falando que a gente é uma igreja protestante. Você não esqueça disso. Hoje em dia, já existe até bancada evangélica. Falar que é evangélico no Brasil é uma furada gospel. Porque no balaio evangélico cabe tudo. Ainda que a gente entenda que há unidade de crença, não se esqueçam. Você que visita a gente, enfim. Nós, da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, nesse balaio evangélico todo aí, o que somos nós? Nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja reformada e nós somos uma igreja presbiteriana. Significa que as nossas raízes estão na reforma protestante. Especialmente naquele movimento que começa em 1517. A gente vai ter uma raiz muito grande na teologia, especialmente de João Calvino. E o nosso governo é presbiteriano. Não são bispos. Você não vai ver, você não tem bispo aqui na igreja. Então nós não somos episcopais. E vocês que vêm de uma outra comunidade, vocês vão perceber também que a gente não é congregacional, como os nossos irmãos batistas, em que uma assembleia resolve todos os problemas. O nosso governo é presbiteriano. A igreja elege presbíteros que governam a igreja por um tempo. E de tempos em tempos a gente vai fazendo isso. Parece óbvio, mas nesse balaio evangélico brasileiro em que cabe tudo, se você não define o que você é, se você não tem muita certeza daquilo que você crê, você pode ser levado por qualquer tipo de movimento. E não é essa a nossa vibe. A igreja não vai mudar por causa de movimento A, B, C ou D. E a igreja também não vai mudar por conta da preferência de tal grupo, tal grupo, tal grupo. Ela é isso. Ela tem 47 anos que ela é assim. Porque essa é a nossa raiz. Quando eu trago isso para conversar com vocês numa série, é porque isso é algo que a gente não abre mão. E hoje, conversando com vocês sobre a ideia de proteste, um dos pilares da reforma protestante é exatamente onde está a autoridade do povo de Deus. O que é a autoridade na sua vida? Quem é a autoridade sobre a sua vida? Então vamos dar uma olhada no que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Nós vamos até o 17. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei.
coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, Timóteo, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, isso aqui você não vai se ver sendo pregado hoje em dia, não. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu queria ver um teólogo da prosperidade falando isso. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, quero clamar pela minha vida e dos meus irmãos, clamando que o Senhor ilumine o seu povo e dê direção ao seu povo, que nós sejamos uma comunidade de fé bíblica, santa, cheia do Espírito e que ame o Senhor e que dê testemunho da sua grandeza. Ajuda-nos e ilumina-nos, é o que nós te pedimos, por Cristo. Amém. Eu queria que você anotasse o que eu vou falar agora. A estratégia de Satanás é simples. 2 pontos. A estratégia de Satanás é simples. Faz o errado se tornar certo. Assim, quando você ouve o que é certo, você acha estranho. A estratégia de Satanás é simples. Ele faz o errado se tornar certo. Assim, quando você ouve o que é certo, você acha o que é certo estranho. Faz sentido? Irmãos, nós vivemos num tempo em que os valores cristãos não fazem mais parte da formação da sociedade. A teologia e a filosofia trabalham isso como sendo o fim da cristandade. De uma maneira muito simples. Vocês mais velhos, com mais de 40 anos, chegavam a orar o Pai Nosso na escola pública. Vocês faziam isso. Na verdade, as pessoas no passado sabiam a oração do Pai Nosso, por exemplo. Com o tempo, o fim da cristandade, ou seja, o fim do cristianismo fornecendo valores para a sociedade, essa época não existe mais. A gente está chamando ela de pós-modernidade, modernidade líquida, hipermodernidade, dependendo do sociólogo que você leia. Nessa geração, o cristianismo não mais dá as cartas. Se isso acontecer na sociedade, está tudo bem. Por quê, Rômulo? Vocês estão lendo o livro de Juízes, por exemplo, na escola bíblica. O livro de Juízes demonstra como uma sociedade sem Deus é falida. Mas o nome do Senhor continua sendo glorificado através de um remanescente fiel. Porque o Senhor nunca precisou que uma sociedade inteira temesse a Ele. Até porque Deus é Deus independente da sociedade.
Mas ele sempre deixou no meio do povo dele pessoas, um grupo de gente que sempre o amou. Pastor, por que é que você está dizendo isso? Porque quando eu trago a afirmação que eu vou fazer agora, para o nosso tempo, ela é loucura. Porque o que eu vou defender com vocês é que a suprema autoridade sobre a sua vida não é o pastor. Alguns de vocês vêm de igrejas em que você está debaixo da autoridade espiritual do Rômulo. Não, você não está debaixo. Eu não tenho nem autoridade espiritual, gente. Quem dirá você está debaixo da minha autoridade? Não, mas eu sou sua ovelha. E daí? Não, debaixo da autoridade do presbítero Jader. Olha, sai de mim, Deus. Você está maluco? Você está debaixo da minha autoridade, o quê? Você não está debaixo da autoridade no que tange um arcabouço religioso, como se você estivesse debaixo da autoridade de determinada instituição. Não é assim que o reino de Deus funciona. Quando nós falamos que somos uma igreja reformada, esse era o grande questionamento do século XVI. Durante 1000 anos, do século VI até o XVI, só existia catolicismo romano. Até o século 1000, em que há um cisma, e aí forma-se a Igreja Católica Ortodoxa, que são os russos e aquele povo que existe até hoje, com o Papa que eles têm a Igreja Católica Ortodoxa, e aí a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana, no Ocidente. A Reforma Protestante, ela é exatamente um movimento que vai dizer o seguinte: a autoridade da igreja não está debaixo de um único bispo. A autoridade da igreja não está debaixo de um único bispo. Como se ele fosse um bispo e ele governasse todo o rebanho de Cristo em nome de Cristo. A autoridade não está na tradição da igreja. Isso era algo que eles tinham que discutir, por exemplo. A autoridade não estava na tradição da igreja. Ainda que a gente precise respeitar a tradição da igreja, a autoridade não estava ali. A Reforma Protestante surge dizendo o seguinte: a autoridade é de Deus, e Deus governa sua igreja, e Deus governa nossas vidas através da palavra dele. O que é a Reforma Protestante? É um movimento que vem trazer, em primeiro lugar, a Bíblia para a mão das pessoas. Se hoje vocês têm a Bíblia na mão de vocês, agradeçam a Gutenberg, por causa da imprensa, e agradeçam a Reforma Protestante. Se hoje vocês cantam em português, agradeçam a Reforma Protestante. Porque primeiro, até a Reforma, a igreja não cantava. Até a Reforma, eram os bispos, através de corais contratados, que cantavam canto gregoriano em latim. Os reformadores começam a falar: o povo precisa ter contato com aquilo que transforma a vida deles. E o que é a palavra de Deus? E o que é a palavra de Deus? As Escrituras. Então, o que eles fazem? Primeiro, traduzem a Bíblia do latim ou do grego e do hebraico para o vernáculo das pessoas. Então, os alemães começam a ler a Bíblia em alemão. E os ingleses começam a ler a Bíblia em inglês. E os brasileiros em português. Nem sempre foi assim. Parece óbvio, mas nem sempre foi assim.
E isso fez com que, para as pessoas chegarem mais perto de Deus, elas também, além de terem a Bíblia, pudessem cantar, porque era para as pessoas ficarem mais perto do Senhor. Se hoje nós somos assim, agradeçam a Reforma Protestante. Qual é o que está no centro? O centro é a autoridade. E elas estão dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que dizer isso no nosso tempo é loucura. Por quê? Porque a gente precisa, e a gente no nosso tempo tem muita dificuldade com o próprio texto bíblico. Alguns de vocês enfrentam perguntas assim: pastor, como a Bíblia pode ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Não é assim? A gente não faz essas perguntas? Vocês têm essas crises de fé às vezes? Não, eu não quero saber da Bíblia porque ela foi escrita por homens. Quem disse que o Paulo escreveu palavra de Deus? Qual é a autoridade que o Paulo tem para escrever palavra de Deus? Qual é a autoridade que o Isaías tem? E aí a gente já começa a falar meio assim: não, foi o catolicismo romano que fez isso. Era uma estrutura de poder, inventaram isso depois do Foucault. É uma estrutura de poder. Não é. Mas vocês têm dificuldade em responder isso. Porque vocês ainda falam assim, vocês ouvem muito assim: não, a Bíblia se contradiz o tempo todo. Não é isso que a gente ouve? O dia que vocês ouvirem esse sofisma, quando a pessoa falar que a Bíblia se contradiz, você olha para ela e fala bem assim: aonde? Ela não sabe. Porque só sabe fazer a pergunta, não sabe a resposta. O nosso tempo é assim: o que tem de papagaio de pirata, a Bíblia não se contradiz. Você lê ela bonitinha que você vai ver que ela não se contradiz. Vocês ainda têm que lidar com algumas coisas assim: não, a Bíblia tem muitos livros. Então, esses livros diferentes são muitos autores. Aí o cara ainda fala assim: ela tem erros enormes. Aí você faça essa pergunta: quais são os erros que ela tem? As pessoas não sabem responder também. Elas só sabem repetir jargões. E aí, alguém fala assim: não, mas Deus usaria um livro para comunicar suas verdades na vida das pessoas? Bom, gente, a verdade é que não, a Bíblia não tem erros. Não, a Bíblia não se contradiz. E sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a fonte de autoridade na minha vida e a sua precisa ser a Bíblia como palavra de Deus. Mas, Rômulo, como é que você consegue defender isso? Bom, o texto que vocês leram é o texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para o Timóteo. Timóteo também era chamado de o grego, porque ele tem uma ascendência de gregos. Essa é a última carta do Paulo. Paulo está preso em Roma, numa prisão subterrânea. Dali, Paulo vai morrer. Ele está preso por causa do martírio de Nero, na perseguição que acontece, muito provavelmente entre o ano 62 e o ano 64 da era cristã. Ele está preso ali. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Ele vai aparecer em Filemão no capítulo 24, no verso 24. Ele aparece em várias saudações. E no livro de Atos, que também ele aparece em várias ocasiões como sendo um companheiro do apóstolo Paulo. Ele é um médico estudado. E Timóteo, nessa ocasião, ele é pastor em Éfeso. Só que ele é jovem. Então, o apóstolo Paulo escreve para ele uma carta pastoral, dizendo o que e como ele deve viver. Essa é a 2 Timóteo. Primeiro ele escreveu a primeira carta para o Timóteo, agora ele está escrevendo a segunda carta para o Timóteo, orientando o Timóteo em como ele, como pastor, deveria abençoar a igreja de Éfeso. Esse é o texto que você acabou de ler. Ele fala sobre vários assuntos, mas vamos ao assunto que nos interessa. Observem que no verso 10 o Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança.
as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Timóteo vai ser alguém que depois de Atos 15 vai acompanhar Paulo nas suas viagens apostólicas. E assim como o Paulo, ele sofre muito em algumas ocasiões, ou vê o apóstolo de Paulo preso. Só que junto com o apóstolo Paulo, ele aprende aquilo que Paulo vai chamar aqui várias vezes de sã doutrina. Olhem comigo, por exemplo, 2 Timóteo, olha o capítulo 1, olha os versos 5 a 7. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que é isso, pastor Rômulo? Timóteo cresce num lar cristão. Ele é educado por sua avó e por sua mãe. Ele cresce nesse lar. Ele ouve o evangelho desde criança. Ele vai crescendo. Ele encontra o apóstolo Paulo. E ele tem um modelo de ministério e de vida. E assim ele vai seguindo. O que significa isso, ô Rômulo? Ele vê o apóstolo Paulo sofrendo muito, agora ele é pastor em Éfeso, e a pergunta que precisa ser feita é: Timóteo, o que é que você ensina? Timóteo, no que você se baseia? Bom, verso 14. Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece o quê? As sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo, é para você permanecer firme em quê? Em quê? Naquilo que você aprendeu. Timóteo, o que você aprendeu da sua avó e o que você aprendeu da sua mãe? As Sagradas Letras. Só isso. Timóteo, o que você aprendeu? As Sagradas Letras. Por que é que os reformadores e por que a gente defende a Bíblia como sendo palavra de Deus? Porque a Bíblia é palavra de Deus escrita. Você não pode se esquecer disso. A Bíblia é palavra de Deus escrita. Ô Rômulo, como assim? Isso não está um pouco confuso? Não, de jeito nenhum. A grande questão é, onde é que Deus está? O que vocês respondem? Qual é a resposta de vocês? No céu, não é assim que vocês falam? Olha como é. Por que vocês falam que Deus está no céu? Por quê? Porque a Bíblia falou. Se vocês fossem gregos, vocês não iam falar que Deus está no céu. Se vocês fossem babilônicos, vocês não iam falar que Deus está no céu. Se vocês fossem nórdicos, vocês não iam falar que Deus está no céu. Vocês iam falar que Ele estava em algum mundo. Por exemplo, quem gostou de assistir a saga do Thor, por exemplo? Ele estaria em algum dos mundos. Vocês só falam que Deus está no céu porque a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz que os céus são o trono de Deus. Só por isso. Percebem como vocês são moldados pela Bíblia e nem sabem a maneira de crer de vocês? Essa é a grande questão. É impossível saber onde Deus está se Ele não se mostrar. É impossível você conhecer o Senhor
conhecer o seu propósito e conhecer sua vontade se ele não mostrar. Senão você vai viver de achismos. Senão você vai viver com alguém que disse que ouviu a palavra de Deus para te ensinar. Entende isso? Isso é o que mais acontece no nosso dia. Acabei de ter uma revelação de Deus para você, minha irmã. Acabei de ter uma revelação para você, meu irmão. A Bíblia não trabalha com essa categoria. A Bíblia trabalha e o cristianismo trabalha com Deus se revelando. Como? De maneira que os homens entendam. E como Deus se revelou? De maneira escrita. De maneira escrita. Você não pode se esquecer disso. Porque a gente vai relativizar esse negócio. Quando Paulo está dizendo, você, Timóteo, aprendeu as sagradas letras, ele está estabelecendo 3 critérios. Um critério de autoridade. Ele está dizendo, Timóteo, você ouve desde criança a história de Deus. Como assim, pastor? Quando você ouve a história de Israel, Moisés é mandado escrever. Josué manda escrever. Samuel manda escrever. Os antigos vêm escrevendo a história do povo de Deus para você entender tudo dele? Não. Para a gente entender aquilo que era necessário para a nossa salvação e para a nossa vida no Senhor. O que é a Bíblia? Ela é a palavra de Deus que chegou até a gente de maneira escrita para que a gente soubesse quem é Deus, o seu propósito para as nossas vidas e qual é o plano dele para a humanidade. Vocês não podem se esquecer disso. Porque muitos de vocês duvidam do texto da Escritura, porque vocês acham mesmo que a Bíblia está preocupada se na hora que há fecundação existe mitose, meiose, se tem DNA, RNA. A Bíblia não está preocupada com isso. Ela não está preocupada com isso. O propósito da Escritura é estabelecer um critério de autoridade para a gente poder entender quem é Deus. O que é a Bíblia? Nada mais do que a palavra de Deus escrita para a gente. Você não pode se esquecer disso. Há, no nosso tempo, um movimento em que tenta descaracterizar a Bíblia e colocá-la como sendo um livro possível ao entendimento humano. E que, na verdade, a única revelação que a gente podia ter de Deus é Cristo. Não, gente. Cristo realmente é a revelação suprema do ser de Deus. Só que você só conhece Cristo por intermédio da palavra dele. Você só conhece Cristo por intermédio das Escrituras. Essa é a grande questão. O que os reformadores defendiam é que, do mesmo jeito que Cristo é a palavra encarnada de Deus, ou seja, Ele é o poder de Deus, a Bíblia só é a palavra revelada, escrita e deixada para o seu povo, a fim de que a gente cresce, tivesse fé, soubesse as promessas de Deus, soubesse os seus propósitos e ela guiasse a nossa vida. É isso. Essa é a Escritura. Uma questão de autoridade é porque a gente não pode se esquecer como é que Deus guia a igreja dele? Por meio da sua palavra. Como é que Deus faz a igreja dele avançar? Por meio da sua palavra. Como é que a gente governa as nossas vidas? Por meio da sua palavra. Segundo, se a Bíblia é a palavra escrita de Deus, olha o verso 16. Eu estou indo bem devagar, bem devagar. Porque olha o que o texto bíblico diz. Toda a escritura é o quê? Quando você ouve a palavra inspirada, o que você imagina? Aquilo? Não é isso.
A expressão theos pneustos aqui é muito mais assim, ó. Toda a escritura é soprada por Deus. É diferente. Como é que os homens saberiam a vontade do Senhor? Deus soprou sua vontade. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é soprada por Deus. Como assim, pastor? Olha o Pedro dizendo isso. Pega a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, olha o capítulo 1. Olha comigo, verso 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1, olha o verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pedro está dizendo isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens. E aqui a revista atualizada está melhor, porque ela fala de homens santos, falaram da parte de Deus como? Impelidos por quem? Pelo Espírito Santo. Mas pastor Rômulo, que homens são esses? Bom, você não está na carta de Pedro? Vai um capítulo, deixa o Pedro explicar isso para você. Olha o capítulo 3. Olha o verso 14. Portanto, capítulo 3, olha o verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Lê comigo essa parte. Como também o fazem com o quê? Para a própria. É engraçado, porque Pedro fala que toda a escritura vem do Espírito Santo, e ele fala que inclusive o que Paulo escreve é inspirado pelo Espírito Santo, e a escritura também. Curioso, né? Incrível isso. E se você acha que é só isso, olha Paulo escrevendo para os Colossos. Olha Colossenses, por favor, capítulo 4. Olha o verso 16. Colossenses capítulo 4, olha o verso 16. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque os apóstolos, eles consideram que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Eles partem dessa premissa. Eles partem que o que Moisés escreveu, Esdras escreveu, Neemias escreveu, é palavra de Deus. E eles partem do pressuposto de que o que Pedro e Paulo estão escrevendo é palavra de Deus, porque são homens cheios do Espírito para guiar a igreja do Senhor. Ponto. Quando nós estamos falando que toda a Escritura é inspirada por Deus, nós estamos dizendo que Deus, para deixar o seu plano de salvação, para se deixar conhecido e para guiar a vida moral da sua igreja e do seu povo, Ele deixou a palavra
palavra dele registrada, escrita, para que a gente fosse indesculpável e para que ele fosse glorioso. Vocês não podem se esquecer disso. Porque alguns de vocês duvidam das Escrituras. Alguns de vocês relativizam a Escritura. Os apóstolos não fazem isso. A igreja não faz isso. Onde está a autoridade do povo de Deus? Na palavra escrita que ele deixou para nós. Essa palavra é inspirada e por inspiração ele está, primeiro, esse testemunho interno, segundo, ele está falando da unidade e da coerência da Escritura. A Bíblia não é incoerente, gente. Eu estava no ensaio dessa semana conversando com os meninos. Sabe qual é o problema? Vocês leem e interpretam a Bíblia errada. A Bíblia não é sobre Moisés. A Bíblia não é sobre Esdras, Neemias. Vou te dar um exemplo. Vocês vão ler a Bíblia e vocês são brasileiros. O que brasileiro faz quando ele lê um texto? Ou quando ele ouve uma coisa? O brasileiro fala assim, o que eu faço com isso? Não é? A Bíblia não é para isso. Ela não é para ser lida assim. Porque ela não é um livro ocidental. Ela é um livro de judeus que escreveram. O problema é que a gente se aproxima dela da forma errada. Eu vou corrigir isso a partir do ano que vem. Fiquem tranquilos. Vocês já pararam para pensar? Eu vou citar esse exemplo que eu conversei com um dos irmãos dessa semana. Vocês já pararam para pensar no livro da grande Esther? Vocês já pararam para pensar? Ah, Esther, olha que mulher maravilhosa. O Mordecai é o maior responsável da história que já inventaram. Mordecai era, dependendo da tradução, ou sobrinho, ou tio, ou primo dela. O Mordecai pegou a Esther e botou ela para participar de um concurso para virar o quê? Rainha. Ela entrou no concurso para virar uma das meretrizes do cara. É só você ler o texto. Ela participou de um concurso entre as meretrizes do rei. Aí vocês olham o grande Mordecai, um grande do malandro. Você botaria sua filha nesse concurso? Você colocaria? Porque a Bíblia não é sobre a Esther. A Bíblia não é sobre o Mordecai. A Bíblia é apesar desses caras. A mensagem não morreu, ela é uma só. Vocês não podem se esquecer disso. Só que vocês ficam tentando achar heróis. O único herói na Bíblia é Deus. Porque apesar daquela gente inteira... Vou te dar um outro exemplo porque eu preciso terminar aqui. A gente fala do grande rei Davi. Alguém aqui queria ser filho de Davi? É o pior pai da Bíblia. A gente aqui tem que fazer curso para ficar tão ruim quanto Davi. Absalão apronta. Davi parece que ele é pai do século 21. Fala nada. Parece uns pais que tem por aí. Rapaz, Absalão apronta. Davi não fala nada. Nada. Cara, um filho do Davi estupra a filha dele. O que Davi falou? Nada. E a Bíblia deixa isso muito claro. Nada. Porque não é sobre o Davi. É apesar do Davi. Não é sobre você. É apesar de você. É isso que os reformadores estão trazendo. Como é que você conhece a história de um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, que apesar da gente continua reinando? Porque no que dependesse de mim e de vocês, a gente estaria no inferno há muito tempo. Só que a Bíblia tem que chegar para a gente não ver a história do grande Moisés. Eu vou contar a última, que eu tenho que acabar. É porque é muito bom. Eu estudo um monte de coisa na semana e eu queria trazer todas, mas a gente ia ficar até 5 horas da tarde aqui. E eu tenho que falar de um jeito que você também entenda. Não adianta eu ficar usando teologuês aqui que ninguém vai entender nada. Não é esse o objetivo. Eu já vou chegar no final. É porque a Bíblia, por exemplo, fala do grande Elias. E Elias aparece, para Jesus lá no Monte da Transfiguração.
Elias está tão cansado e depressivo que ele falou: Senhor, você pode me matar? O grande profeta de Deus, você pode me matar? Aí Deus olha para ele e fala assim: ó Elias, então volta lá, unge Jeú rei, unge o Eliseu no seu lugar, faz isso. Elias está tão cansado, acho que ele estava com um burnout tão pesado, que ele volta, unge o Eliseu e fala: ô, agora tá bom, né? Já posso ir? Deixa que o Eliseu faz os negócios no meu lugar. Apesar do Elias, a Bíblia é sobre o Senhor, é sobre a história do Senhor, não sobre a gente. Você não pode se esquecer disso. É apesar de você, apesar de mim, Cristo continua reinando. Mas por que a Bíblia é inspirada, pastor? Simples, gente. Olha a quantidade de profecia cumprida. Como é que alguém 6 séculos antes promete que o menino vai lá nascer em Belém e o menino nasce? Esse que é o negócio. Como? Como é que a cada tempo que a gente começa indo, a gente vai descobrindo que o texto, na verdade, ele é verdade? Esse texto do Antigo Testamento que vocês têm na mão, a melhor cópia que a gente tinha era do século IX antes de Cristo. Século IX antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpa. Então ele era um texto de 1200 anos atrás. Era da comunidade dos maçoretas. Aí o pessoal caía matando, falava: esse texto não serve, esse texto não serve. Aí beleza. Porque ele é muito velho, né? Pensa que o último livro do Antigo Testamento escrito, ele é de 400 anos antes de Cristo. Então, de 400 anos antes de Cristo até 900 depois de Cristo, o pessoal falava: é um texto de 1000 anos, quem vai confiar? Já teve alguém que errou a cópia. Beleza. Aí quando você chega a 50 anos atrás, tem um cara no meio do deserto procurando uma ovelha perdida. Aí ele vai e joga uma pedra numa caverna para ver se ele acha a ovelha. Aí ele ouve lá embaixo quebrando um vaso. Ele ficou curioso. Ele desceu, chegou lá, no meio do deserto, no meio do nada. Chegou lá, ele achou o Antigo Testamento todo escrito, de 3 séculos antes de Cristo, igual está na mão de vocês. Você só duvida porque você é incrédulo. E quanto mais procurar, mais vai achar a glória de Deus. Está na mão de vocês. Agora mesmo, só para eu passar para o próximo ponto que eu vou acabar agora. Agora mesmo. O pessoal acabou de achar, tem um telescópio novo aí, quem gosta dessas coisas, tem um telescópio novo aí, Sueli. Telescópio bate foto lá do Big Bang. Incrível. Ok? Moral da história, para fazer curta uma história longa. Você bateu a foto? Se o universo é tão velho desse jeito, e essa foto bate, você tinha que chegar com a imagem de um universo um pouco mais velho. Até porque ela viaja na velocidade da luz. Moral da história, aumentar o telescópio, olha, descobriram que o universo é jovem. Que bonito isso. Cara, porque não adianta. É a palavra de Deus que está aí para a gente ver. Agora observem, como é que tem que ser, para eu poder terminar, como é que tem que ser a sua relação com a Bíblia? Olha o verso 17. Qual é o propósito dela? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente habilitado para toda boa obra. Isso é o que a gente chama de a Bíblia é escrita, a Bíblia é inspirada e a Bíblia é suficiente. Por quê, pastor Rômulo? Olha o que ela faz. Ele diz, olha, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é isso? Isso é a suficiência das Escrituras. Tá. O que é a suficiência das Escrituras? A Bíblia é suficiente para a sua salvação. A Bíblia é suficiente para a vida cristã. A Bíblia é suficiente para que você não precise de nenhuma revelação extra. E a Bíblia é suficiente para ser autoridade sobre as nossas vidas. De novo, a Bíblia é suficiente para a nossa salvação, para a vida cristã, para que você não fique atrás de revelação nova e para que você tenha a autoridade final dela. Agora,
Você pode escolher ficar entre a autoridade da Bíblia ou ficar ouvindo o coach maluco dizendo que você tem que destravar a mente. Aí você tem que escolher. Não, vocês têm que me ajudar. Cara, não dá. Pastor, eu amo ouvir você e o coach e tal. Eu falo, pô, então para de me ouvir. Não, não dá, porque eu falo completamente o contrário dele. Pode parar de maluco. Não tem drive nenhum instalado aí, meu filho. Não tem drive nenhum. Só que sabe qual é o problema? Vocês não aprenderam o que é masculinidade bíblica. Porque vocês não entenderam a suficiência da Escritura. Então vocês ficam copiando o coach A, B, C, D. Não tem drive nenhum de autoajuda. Pode parar com essa maluquice, gente. Abandona esse troço. Ou a gente volta para a suficiência da Escritura, ou você vai começar a olhar esses caras e você vai achar que isso aí está certo. Vocês têm que me ajudar. Não tem drive nenhum, não tem software nenhum, não tem upload, download de mente nenhuma aí não, cara. Tem você que precisa aprender que é ser um homem segundo Jesus. É ser uma mulher segundo Jesus. É ser marido segundo Jesus, esposa segundo Jesus. É só isso. Quando a Bíblia está falando de suficiência, é que para governar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, para governar a igreja, para governar o povo de Deus, ela é suficiente. Então vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me ajudar porque a oferta que existe para vocês, de combos psicanalíticos, de combos psicoterapêuticos, é tão grande, mas tão grande, você vai ter dificuldade em filtrar isso. E ao invés de você confiar na obra redentora de Jesus, você vai se enrolar. Por quê? Porque não conhece a Escritura e não conhece o poder de Deus. Esse é o problema. Quando eu estou falando de suficiência da Escritura, é porque você precisa entender o que é que Deus quer para você. E entender que ela é suficiente para governar a nossa vida e vai nos dar respostas. Só que você precisa conhecer. Essa é a questão. Como é que você pode aplicar isso? Bom, de uma maneira muito simples. Primeiro, desde quando que o Timóteo aprendeu a palavra de Deus? Desde quando? Por que é que os seus filhos ainda não conhecem as histórias bíblicas? Conhece a Chapeuzinho Vermelho, cara, mas não sabe quem é Jesus. Pais negligentes, não trazem os filhos para a igreja, não oram com os filhos, não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Pais negligentes, pais extremamente negligentes. Timóteo cresce como um pastor porque desde criança ele aprende a palavra de Deus. Os judeus eram melhores nisso do que nós. Nós somos secularizados até não poder mais. Porque a gente não acredita na Escritura e no poder de Deus. Desde criança. Então, pelo amor de Deus, ensine a Bíblia para os seus filhos. Desconfiar do poder de Deus que vem da palavra dele. Ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Timóteo, desde criança, ele aprendeu as sagradas letras. Vocês nunca pararam para pensar... Como é que vocês vão lembrar do que eu falei aqui hoje? Sabe do que vocês vão lembrar? Só das histórias que eu contei. E de mais nada. Como é que Deus deixou registrado a vontade dele? Através de histórias. Você precisa contar as histórias de Deus para você e contar as histórias de Deus. Em Israel, eles mandavam as crianças ouvirem a palavra de Deus, que ela entrasse no coração. A gente não pode se esquecer disso. O Senhor deixou a história dele por meio de... para ficar mais fácil a gente entender. Segunda coisa que você pode se aplicar aqui, você precisa parar de ser refém de pastor e de vídeo de internet. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, primeiro, não adianta você ficar ouvindo pregação 24 horas. Isso não vai resolver. Não dá tempo de você aprender. Não dá tempo. É um nível de informação absurdo. Você não consegue aprender.
Para com isso. Tem cara de piedade, mas não é. O que você vai fazer? Tira um período do seu dia para você ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Não estou falando de devocional. Devocional A, B, C. Isso você pode usar também. Você vai gastar um tempo com o texto bíblico. Quando a gente lê a Bíblia, você está lendo a mente de Deus. Ler a Bíblia é ler o que Deus está falando com a gente. Desliga tudo e vá para o texto. Pode usar uma tradução mais fácil, sem pressa. Sem pressa. A nossa geração já é apressada demais. Vocês ficam aí, ó, enquanto eu estou falando bem devagar, porque eu estou falando de uma doutrina tão profunda que eu ficaria aqui o dia inteiro. Estou falando de uma doutrina extremamente profunda para vocês. Tem uns que a perna não para. Tamanha agitação, para. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai para ouvir a voz do Senhor. Você tem que parar. Ouça a voz do Senhor. Alguns de vocês dizem para mim assim, pastor, eu tenho muita dificuldade com a leitura. Eu entendo. Se você tem muita dificuldade com a leitura, por vista, dislexia, seja o que for, você pode fazer 2 movimentos. Se você for casado, pede a sua esposa para ler para você. Pede o seu marido para ler para você. Isso é um exercício espiritual para você fazer dentro de casa. Nossa, eu tenho dificuldade. E se você não sabia, é para casais fazerem isso. Pede a sua esposa, deixa ela ler para você. Vocês não sabiam que podia fazer isso, né? Vocês são tão individualistas. Oh, geração incrédula. É um básico isso. Eu tenho dificuldade de ler, então ok. Pede o marido para ler para você. Eu sou solteiro. Aí você pega o Spotify, o YouTube, fecha a tela. Porque a tela vai te dar dopamina. Fecha a tela. E ouve aquele negócio. E deixa isso entrar. Vai devagar. Percebam, a nossa linguagem precisa ser mais a linguagem da Escritura. A nossa maneira de tratar relacionamentos, de tratar os outros, tem que ser a linguagem bíblica. Só que se a gente não tiver contato, não vai dar. Só que aí você fala assim, pastor, eu não entendo. Primeira coisa, não é para mim. Se você precisar de ajuda, pelo amor de Deus, a gente é uma igreja pequena, é só me ligar. Desculpáveis. Eu nunca deixei de responder uma dúvida de vocês. O dia que eu não conseguir mais, eu arrumo 20 auxiliares só para fazer isso. Agora, presta atenção. Não é se a gente é uma igreja do fogo, não é se a igreja é moralista, é se a gente é uma igreja que conhece o Senhor através da sua palavra. Você não vai amadurecer sem isso. Esquece. Não é se a gente é uma igreja de experiência disso e daquilo. A gente é o povo... Hoje está na moda, o pessoal fala assim, a gente não é o povo do livro. Opa, a gente é o povo do livro. A gente é o povo do livro do Cristo encarnado, do Espírito derramado e da igreja que caminha segundo a graça de Deus. Esses somos nós. A nossa linguagem tem que ser mais bíblica. Por isso, conhecer a palavra é conhecer a mente de Deus. O que você vai fazer quando você sair daqui? Primeiro, saiba que quando você está diante... Cadê os meninos para vir aqui à frente para a gente terminar? Quando você está diante do texto, você está diante da palavra escrita de Deus. Você não pode esquecer disso. Ô Rômulo, o que a Bíblia é? Palavra que Deus deixou. Poder de Deus para a gente. O que a Bíblia é? Ela é o sopro de Deus para a gente. É ela que vai nos guiar na salvação, guiar na vida diária. É a palavra de Deus que vai fazer isso. E ela é suficiente no conhecimento do Senhor, da sua vontade e da vida da gente. Você não pode se esquecer disso. E o que eu faço com isso? Se você ouvir falar assim,
Olha, vai vir aqui dar uma aula um cara que eu gosto muito. Você paga ingresso e vai. Olha, vai ter um evento para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você paga e vai. Agora, olha o que a palavra de Deus é para a gente. Ela é a voz de Deus guiando a nossa vida. Gratuitamente. E a gente não se achega perto dele. Você vai sair daqui para gastar tempo com o texto bíblico. Começa pelos evangelhos, se você nunca leu. Começa lendo pelos evangelhos. Começa conhecendo histórias sobre o seu Salvador. Depois que você lê os evangelhos, volta lá nos livros históricos, vai para Gênesis e começa. Eu preciso fazer isso aqui. Estou lançando um desafio. Eu conversei isso com a nossa equipe essa semana. Eu vou ser pastor de uma igreja em que todo crente vai ter lido essa Bíblia pelo menos uma vez. Alguns de vocês estão na igreja há 50 anos, vocês nunca conseguiram ler a Bíblia toda. Isso é vergonhoso. Porque fala assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Você já leu a Bíblia? Não. A gente é hipócrita ou o que a gente é? Tem que parar com isso. Parar com isso. Eu vou lançar esse desafio para vocês. Ler a Escritura toda e depois lê-la diariamente. Tê-la sempre com você. Para parar de cair em modismos.